Bom dia! Esse vídeo aqui não é Minutos de Paz, é só para explicar para vocês, dar algumas dicasinhas sobre a interpretação do texto bíblico, já que a gente tem uma lição nova, né, que vai falar sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas diferentes e por pessoas diferentes, épocas diferentes inclusive. Eu vou tentar ser bem breve antes que você se canse. A interpretação bíblica ela sempre foi dada do ponto de vista da Igreja Católica. Só que os reformadores vieram e estabeleceram princípios básicos para a interpretação do texto bíblico. E esses princípios a gente segue, inclusive, como adventistas do sétimo dia. Então, qual é o primeiro princípio? A Bíblia, ela é toda inspirada por Deus, totalmente inspirada por Deus. Ótimo. Segundo princípio, ela é um conjunto, ela é completa, ela é um livro harmônico. Logo, ela explica a ela mesma. Terceiro passo, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Então, eu preciso me centrar totalmente nela e tirar dela aquilo que eu tenho que aplicar para a minha vida. Para ser bem direto, o primeiro passo. Procure uma versão da Bíblia com a qual você se identifica. Eu, por exemplo, fico perdida com a linguagem de hoje. Totalmente perdida. Eu prefiro a versão tradicional porque ela é mais poética, eu encontro mais beleza nos versos. Mas isso é questão de gosto. Então, encontre uma versão da Bíblia. Segunda coisa, antes de ler, ore, se esvaziando de seus achismos, daquilo que você pensa, que você sabe. Isso vai exigir disciplina mental, isso vai exigir controle de pensamentos e muita reflexão, muita oração, né? Terceiro, faça uma leitura prévia. Assim que você começar a ler, faça uma leitura prévia do texto e depois faça uma segunda leitura mais detalhada, anotando, fazendo anotações daquilo que você entendeu, daquilo que você compreendeu ou fazendo interrogações daquilo que você não compreende, do que ficou na dúvida. Anote na lateral mesmo da sua Bíblia, ou, se você não gosta, faça anotações num papel à parte. Mas esse é o terceiro passo. Então, você faz uma leitura prévia e depois você volta relendo, fazendo uma leitura mais detalhada com grifos. Quarto passo, descubra como você se conhece, como é que você aprende melhor. Por exemplo, você pode procurar um tema, e aí tipo, amor. E aí você vai procurar na Bíblia tudo que fala sobre amor. Só que se você fizer assim tudo na Bíblia que fala sobre amor, você vai ficar à deriva no mar. Quando você for escolher alguma coisa, se você for escolher um tema, você precisa ser bem específico. Você precisa filtrar mesmo sua pesquisa. É amor de que tipo? Não, é amor de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, dentro de um livro específico, só nos Evangelhos. Enfim, é o amor no ponto de vista de Cristo, então você filtra. Algumas Bíblias sempre trazem, no fundo, um glossário, uma cadeia temática, palavras-chave e vários versos na Bíblia que tratam sobre aquilo ali. Procurem Bíblias que tenham esse detalhe no final, né? Essa biblioteca interpretativa no final. Eu particularmente gosto de pegar uma passagem. História do Jovem Rico, por exemplo. O que é que o título da história me diz? O que é que eu posso deduzir a respeito dele, que eu posso encontrar explícito no texto? Essa história eu encontro em outros evangelhos? Por exemplo, nos evangelhos que eu encontrar a mesma história do jovem rico, como é que ela está anotada, como é que ela foi detalhada. Então, assim, quando você vai para esse detalhamento nos evangelhos, você monta um perfil completo do que a respeito do personagem, por exemplo. Então, eu consigo entender mais sobre o personagem se eu vejo que outras pessoas escreveram a respeito dele. Então, eu monto um perfil completo dele, pego mais detalhes. Porque nem tudo está explícito no texto, né? E o quinto passo é o contexto. Então, assim, todo texto ele é produzido dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, dentro de uma determinada época histórica, influenciado por diversas situações. E tudo isso é preciso levar em consideração. O quinto passo, que é o penúltimo, ele depende diretamente do passo 4, que é ler nas entrelinhas. Então, as entrelinhas é aquilo que está escrito, que não está escrito no texto, explícito, mas que eu posso entender. É isso que a gente chama de contexto. Então, assim, o contexto ele leva em consideração tudo que está ao redor, simplificando. Então, você pega, por exemplo, a passagem do jovem rico, Mateus, Marcos e Lucas. Só esses 3 evangelhos têm. Observe o que vai ao redor.
Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, citam a história do jovem rico logo depois de um episódio em que Jesus abençoa crianças e compara crianças ao reino de Deus. Note também que, na sequência ao episódio do jovem rico, os mesmos 3 evangelhos citam uma história comum depois do encontro do jovem rico, que é a cura do cego de Jericó. Então, assim, não exatamente na mesma ordem, mas os 3 evangelhos colocam o encontro com o cego de Jericó depois do jovem rico. E aí eu me pergunto, o que abençoar crianças, o jovem rico e o encontro com o cego de Jericó tem de relação? O que há entre esses 3 personagens que eu posso puxar de lições para mim? Quando eu faço essas conexões, isso amplia as lições espirituais, a minha compreensão das lições espirituais que a Bíblia traz. Então, assim, só tenha cuidado para você não viajar demais, né? E acabar não voltando para o texto. Mas eu preciso considerar esse contexto imediato, o contexto do capítulo, e isso vai facilitar a minha interpretação do texto. Considerar o contexto é fundamental para interpretar qualquer tipo de texto, qualquer um. E dentro do contexto você precisa procurar saber, primeiro, quem escreveu e para quem escreveu. Onde foi escrito e como foi escrito. Eu preciso considerar quando foi escrito também. Para que foi escrito, por qual razão, por qual motivo e para qual razão e qual motivo. Simplificando, anota aí. Você vai procurar primeiro saber quem escreve e para quem escreve. Depois você precisa entender quando e onde foi escrito. E depois, na sequência, como foi escrito, em quais circunstâncias, na prisão, no cativeiro, em momento de angústia, de crise espiritual da sociedade. Depois se pergunte por quais motivos foram escritos. E aí quando você responde essas perguntas, aliás, para responder essas perguntas você pode recorrer a outros livros, pesquisar na internet, pesquisar em outras bíblias, autores estudados, equilibrados, pessoas espirituais. E muito importante também, compare versões diferentes da Bíblia. Se você lê em outro idioma, melhor ainda. As cartas de Paulo, por exemplo, elas foram escritas para fortalecer, elogiar ou mesmo para repreender as igrejas formadas na Ásia Menor, as primeiras igrejas. Cada uma tinha um problema específico, uma briga doutrinária, um ponto forte, um ponto fraco. Elas não foram escritas para nós hoje. Mas se não foi escrito diretamente para mim, por qual razão então Deus preservou esse texto para que eu pudesse ler hoje? Essa pergunta é muito importante. Na verdade, ela é a mais importante de todas. É aí onde eu tiro a ideia do texto e trago para mim, para a minha aplicação da vida espiritual hoje. O que é que ela me ensina? Quando eu entendo isso, eu chego por fim ao 6º passo. Eu passo momentos refletindo, eu procuro outras pessoas para a gente discutir pontos de vista diferentes. Será que alguém entendeu do mesmo jeito que eu entendi? E eu reflito em cima das lições aprendidas. Que lições eu posso tirar para a minha própria vida? Que aplicações eu faço para mim e posso fazer para outros no caso de eu estar preparando um sermão. Então, e oro pedindo a Deus que me ajude a colocar aquilo em prática primeiro. Porque, e agora eu falo especificamente para alguém que gosta de pregar, só pregue aquilo que fala primeiro para você. Aquilo que você sente. Não pregue, não fale daquilo que não te toca, daquilo que você não entende, daquilo que não mexe com você, com seus hormônios, com suas entranhas. Isso é muito importante, porque você precisa sentir o texto primeiro falando com você. Aí só então o Espírito Santo consegue te usar para convencer os outros. Porque primeiro você entendeu que a Bíblia fala com você, para você e por você. Os outros vêm em segundo plano. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado assim bem claro. Bom sábado a todos. Shabbat Shalom.